Uma satisfação, senhor presidente. Nós estamos vivendo a semana dedicada à valorização do professor. Eu queria também, a exemplo do que fiz ontem, parabenizar a campanha levada ao ar pela televisão Globo, no programa de domingo, que lançava a ideia de a sociedade brasileira, dada a importância da educação para todos nós, de voltarmos e buscar valorizar o professor. As profissões, todas elas, dependem do professor. Os médicos, os advogados, os engenheiros, os educadores sociais, todos eles, ao começar, eles dependem da profissão, das profissões do professor. E que é realmente algo que está acontecendo no Brasil, um pouco mais de conscientização da importância cada vez mais crescente do papel da educação na sociedade. Realmente tudo depende da educação. Tudo depende desse início e faz com que todo o tempo a gente seja constantemente lembrado que a educação é para a vida inteira, educação continuada. Então sempre, e nós que estudamos, que fizemos o ensino fundamental, o ensino médio, o ensino superior e a pós-graduação, continuamos na educação continuada. Então a nossa condição de estudante deve ser permanente. Eu tive um professor no Seminário São José de Sobral, Padre Oswaldo, ele sempre dizia: meu filho, todo dia você tem que aprender uma coisa nova. Então a condição de estudante, ela é permanente na vida de cada um de nós. Nós devemos, portanto, ser humilde e não só ter um ato professoral, como também um ato de humildade e aprender, estudar. Ou seja, essa relação professor-aluno é uma relação permanente, uma relação de troca, de comunhão, de parceria. O professor ensina, o aluno aprende, mas o professor também está aprendendo enquanto ensina. Daí a atitude de humildade que deve prevalecer na relação humana, que somos seres racionais, seres sociais e, portanto, precisamos uns dos outros, sobretudo nessa atitude de ensinar e na atitude de aprender. Hoje mesmo eu coloquei nos jornais uma propaganda para defender que o professor tem o seu valor. Com essa lei que foi, inclusive, apresentada por mim nesta casa, em 2009, transformada em lei, aproveitar esta semana para que a gente possa valorizar a figura central dentro da escola e da sociedade do professor. O professor ainda não é suficientemente valorizado em todos os seus aspectos, para que ele possa cumprir bem a sua missão. O Brasil ainda não prestou bem a atenção a essa necessidade de valorizar, prestigiar o professor, para que o professor tenha na sala de aula um papel de destaque e o aluno realmente com professores valorizados, com professores bem formados, com professores constantemente estudando, sem dúvida alguma, nós iremos ter uma educação de qualidade que ela seja para todos os brasileiros. Em todo canto não pode haver, portanto, uma distinção entre Estado para Estado. Todos merecem essa regularidade e essa justiça distributiva entre todos os estados, para que realmente os nossos professores sejam valorizados e que cumpram bem a sua missão. Quer dizer, dentro da própria examinar, que toda essa semana nós teremos essa propaganda na televisão que se chama Gente que Faz Gente, para dizer do papel
singular do professor na nossa sociedade. E aqui também eu, para os meus amigos, inclusive para todas as pessoas com quem eu tenho acesso, eu estou distribuindo hoje essa propaganda colocada nos jornais, tanto no jornal O Povo, quanto no jornal Diário, quanto no jornal Estado. O professor tem o seu valor e que ele precisa do apoio não só individual, mas também do apoio societário, da sociedade, para que a gente possa realmente dar uma situação privilegiada. E o Brasil acompanhe o que tem acontecido com os países desenvolvidos, que estão desenvolvidos, porque a educação é colocada em primeiro lugar. E queria aproveitar esse momento para também retomar e parabenizar a atitude da Câmara Municipal de Sobral, na pessoa dos vereadores Vicente de Paulo Albuquerque, o nosso Paulão, o José Crisóstomo Barroso Ibiapina, o nosso Zezão, e José Itamar Ribeiro da Silva, que estão apresentando à Câmara a concessão do título de cidadão sobralense às seguintes personalidades. O nosso deputado José Albuquerque, presidente da Assembleia Legislativa, Dr. Roberto Cláudio Rodrigues Bezerra, prefeito de Fortaleza, Dr. Valdir Fernandes da Silva e do Dr. Cândido Couto Filho, os quais serão homenageados sábado próximo, às 11 horas, na Câmara Municipal de Sobral. Aproveito para convidar os nossos amigos, conterrâneos e deputados aqui presentes para participar dessa solenidade. Solenidade esta justa e vem exatamente coincidindo, notadamente no que diz respeito ao deputado Zé Albuquerque e ao prefeito Roberto Cláudio, que todos eles são ligados a Sobral. E aqui eu lembro e recordo a posição defendida pelo primeiro bispo de Sobral, Dom José Tupinambá da Frota, que ele imaginou, idealizou um projeto de fazer de Sobral uma cidade cosmopolita, de fazê-la comparada a Roma, em que toda a sua diocese, desde Camusim até Sobral, de Sobral até Crateús, de Sobral até Acaraú, de Sobral a toda a Serra Grande, de Sobral até a praia, ele considerava aquilo que fazia parte de sua diocese uma grande família, que todos tinham uma ligação e que recorreu sempre à nossa capital da Zona Norte, que é Sobral. O Gerardo Melo Mourão, poeta maior cearense de Ipueiras, ele sempre dizia que nos idos, quando ele era estudante, que saía de Ipueiras, ele iria para a capital da Zona Norte, capital esta que era exatamente Sobral. Tal a relação imaginada por Dom José de fazer um projeto civilizatório que desse uma unidade. E é interessante observarmos que quem mora em Massapê, como o nosso deputado Zezinho Albuquerque, como também o nosso prefeito de Fortaleza, os seus pais, seus parentes, têm raízes em Sobral. Portanto, confirma aquilo que eles já são ligados à própria cidade de Sobral, fazendo dela uma cidade cosmopolita, hoje uma cidade, eu diria, uma região metropolitana. Eu apresentei já 2 vezes. A primeira vez, a transformar Sobral numa região metropolitana, passou como projeto de indicação, e a segunda vez, juntamente com o deputado Antônio Carlos,
e está ainda em tramitação, de fazer de Sobral o que ela já é na realidade. Se cada um de nós que visitar Sobral vai ver que toda a cidade toda recebe estudantes que vêm de aproximadamente 30 municípios que estão perto de Sobral. Pessoas, não só o município, mas o comércio funciona muito junto àquelas pessoas que habitam essa cidade, por exemplo, de Heriotaba, Massapê, que manda todo dia ônibus e mais ônibus de funcionários, de empregados que estão na Grandene. A mesma coisa de Cariré, a mesma coisa de Forquilha, a mesma coisa, portanto, dessa cidade, que já fazem parte do dia a dia de Sobral, bem como os alunos do ensino médio frequentam os colégios de ensino médio de Sobral, sem falar da própria universidade, que conta hoje com seus alunos, não só aqueles que são de Sobral, uns 50%, e o restante vem dos municípios, para caracterizar essa centralidade da cidade de Sobral, que cada vez mais ela se torna uma cidade cosmopolita. E agora vai receber, vai confirmar essa relação que já tinha o nosso deputado José Albuquerque, bem como o deputado, hoje prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, a sua família, os seus pais, Roberto Cláudio Frota Bezerra, das suas ligações de Sobral, ele que por 8 anos foi reitor da Universidade Federal do Ceará e teve sempre intimamente ligado com a nossa Universidade Estadual Vale do Acaraú, para trabalhar pelo seu engrandecimento, para levar para Sobral, por exemplo, basta citar o curso de Direito e o curso de Medicina, que realmente saíram das entranhas da Universidade Federal do Ceará. Quando nós fomos ao seu gabinete, Roberto Cláudio, pai do nosso prefeito, Roberto Cláudio, ele nos recebeu a mim, juntamente com o nosso então prefeito Cid Gomes, para que pudéssemos criar um curso de Direito da UFC em Sobral. Curso esse que foi recebido no campus da UVA e com o patrocínio, sobretudo financeiro, do então prefeito Cid Gomes. Hoje, depois de uns 4, 5 anos, o curso foi transferido para a UVA. E a Faculdade de Medicina de Sobral, que é, portanto, da Universidade Federal do Ceará, dentro do campus da UVA. E, portanto, tanto o nosso prefeito Roberto Cláudio tem a sua família, parte da sua família é de Sobral, e ele manteve desde cedo, quando formado, quando terminou seu curso de Medicina e que fez sua pós-graduação em Tucson, nos Estados Unidos, ele, quando chegou, foi convidado e já participava e dava cursos também na Universidade Estadual Vale do Acaraú. A mesma coisa, o nosso deputado José Albuquerque, ele que tem toda os seus seis mandatos de deputado, ele desde o princípio foi votado não só na sua terra, Massapê, mas também em Sobral e na região norte, continuamente ligado a Sobral. E agora vai formalizar, vai receber o título de cidadão sobralense no próximo sábado, às 11 horas, lá em Sobral. A mesma coisa, o prefeito Roberto Cláudio. Aos dois eu queria, desde já, parabenizar a Câmara por ter concedido aos dois o título de cidadão sobralense, desejando, portanto, que eles continuem nas suas áreas, tanto o nosso deputado José Albuquerque, na direção aqui desta casa, que ele realmente, a sua maneira, um homem humilde, tem realmente todos os deputados como seus amigos, que admiram o seu trabalho e a continuidade do que ele vem fazendo, o trabalho dos outros seus antecessores, tanto do Roberto Cláudio, então presidente desta casa, como também do nosso vice-governador enfim,
dos últimos 4 dirigentes desta casa têm dado continuidade para aparelhar cada vez mais a nossa Assembleia. Portanto, senhor presidente, deixando aqui, parabenizando a Câmara Municipal de Sobral, queria aproveitar para convidar os amigos para participarem dessa sessão sábado, às 11 horas, em Sobral. Muito obrigado.